Bom, vamos então para o grande finale com a nossa queridíssima Maria Lúcia Fattorelli. Eu queria te dizer que eu sou muito grato de poder participar junto contigo nessa luta. Você notoriamente traz inspiração de força, de garra, de amor pelo seu país, de humildade e de extrema devoção a essa causa, que não é uma causa tua, senão uma causa de todo o povo brasileiro. Então, por favor, uma salva de palmas. Obrigada. Muito grata, Piatã. Uma honra participar aqui dessa mesa com a nossa querida Luísa Erundina, querido Ivan, professor Antônio, professor Marco e todos vocês que estão aqui até agora, né? Ivan, nós somos loucos mesmo. Mas nós somos loucos para ver, olha só, nós somos loucos para ver esse país assumir o que ele é, né, gente? Que esse país não é qualquer país, realmente é um grande amor que todos nós estamos expressando aqui por nosso país nesse momento. E a gente está aqui discutindo dívida, eu tenho certeza que todo mundo aqui já abriu os olhos, não pela dívida, mas pelo que a dívida faz com a gente, né? A dívida tem sido uma pedra, como diz o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, uma pedra no caminho do destino desse país. O destino do país não tem nada a ver com o cenário que nós estamos vivendo. E nós que estamos aqui já sabemos, essa história de dívida, gente, dívida pressupõe contrapartida, pressupõe entrega. As investigações têm provado que essa entrega não tem acontecido. A nossa primeira dívida, desde a dívida do Império, já foi uma dívida que Portugal nos passou, que ele tinha contraído junto à Inglaterra. A primeira dívida já foi sem contrapartida. E daí para frente, olha, é um conjunto de mecanismos meramente financeiros. O instrumento do endividamento público, que poderia ser usado, né, como o professor mencionou aqui, não está sendo usado assim, foi usurpado. Então a gente chama de sistema da dívida. Temos dívidas geradas por mecanismos espúrios. Atualmente, esse swap cambial, um verdadeiro escândalo, já levou 207 bilhões de reais de setembro do ano passado a setembro desse ano, se somarmos quase todos os meses em que o resultado foi negativo. Tem a operação compromissada em quase 900 bilhões. Tem cobertura de prejuízo do Banco Central, só para dar exemplo de um ano, em 2009, 147 bilhões. É um histórico de fraudes, de renúncia à prescrição, de transformação de dívida fraudulenta em Luxemburgo, porque em nenhum outro lugar do mundo seria possível fazer a tal da Operação Brady, e que foi o ponto de partida para o nascimento da dívida interna, porque houve transformação, junto com o esquema do Plano Real e tudo mais. E depois de gerada a dívida por meio de todos esses esquemas, aí vem a necessidade de pagá-la, né? E aí vem os juros mais altos do mundo. Tem que pagar os juros. E para pagar os juros, ajuste fiscal. Corta gasto, corta investimento, aumenta imposto, não qualquer imposto, o imposto só para o andar de baixo, porque os de cima estão livres, não é? A dívida está levando as nossas empresas e patrimônio estatal em privatizações. A dívida pauta o modelo econômico, porque as metas, como já foi colocado aqui, são as metas de superávit, a meta de inflação de uma forma que não combate a inflação, a contínua entrega das nossas matérias-primas. A dívida justifica as contrarreformas. E a dívida está muito longe, né, professor, daquela coisa banal que a gente escuta na televisão, que a dívida decorre da gastança. Não tem nada a ver, a dívida é o resultado de tudo isso aqui, não é, que já foi falado nesses 2 dias, todas essas questões, essas transformações, esses mecanismos, essas fraudes, etc. A dívida é um poderoso esquema. Um esquema na mão
do setor financeiro que usa os juros. Não tem justificativa técnica, nem política, nem financeira, nem jurídica para esse patamar de juros verificados aqui no Brasil. É um mecanismo de transferência de riqueza e renda para o setor financeiro privado. Isso é que a dívida é. E aí, diante desse histórico todo de dívida, o cenário é de escassez. Foi dito aqui por um dos palestrantes, vivemos a indigência brasileira. Um país de indigentes. Quase metade da população é pobre e miserável. Dizem que não pode emitir moeda. Isso é um pecado mortal, considerado um pecado mortal. Não pode emitir moeda vai gerar inflação. Mas espera aí. Estados Unidos emitiram, logo depois da crise que estourou lá em 2007, 16 trilhões de dólares. Quem denunciou isso foi o candidato Bernie Sanders. 16 trilhões, me emitiu mais do que um PIB. E ninguém falou nada. Né? Europa emitiu, Japão está emitindo, China. Mas o Brasil não pode emitir. Tá? Gera inflação. Tem que ter base monetária pequena, enxuta, porque senão gera inflação. Base monetária de 5% do PIB, quanto nas outras grandes economias é 40%. Vai gerar inflação? Como assim? Olha, ontem eu falei aqui, vou repetir, nós deixamos aqui uma convocatória para os economistas saírem da caixinha. Saírem dessas teorias que nos são impostas e que prendem as mentes brilhantes dentro de uma caixinha muito miúda, em teorias altamente contestáveis que não se verificam na prática e que são contestadas nas outras economias, por todo lado. E ficamos aqui repetindo essas teorias, né? A escassez faz do Brasil o país onde temos a pior distribuição de renda do mundo, o mais injusto do mundo. Isso não é acaso. É resultado desse sistema corrupto da dívida, que leva quase a metade do orçamento para os rentistas, e congela e sacrifica todo o resto. E é fruto também do modelo tributário, que ainda bem que nós ainda temos lutadores como esses no Congresso Nacional, que não deixam esse tema sair da pauta. Não é? Injustiças como a falta de imposto sobre grandes fortunas, heranças, distribuição de lucros, remessas para o exterior. E junto com isso tudo, tem que implantar controle de capitais. Porque senão eles falam, se fizer alguma dessas medidas de justiça, o capital foge. Foge por quê? Porque não tem controle. É só estabelecer controle. Né? Esse esquema de escassez nos envergonha ao julgar o Brasil no ranking de direitos humanos em 79º lugar. O penúltimo no ranking da educação. E rasteirinha no crescimento econômico, lógico. Como crescer com essa esterilização toda? Esse cenário tem que ser arrancado da cena. Porque a nossa realidade é outra. O Brasil, foi falado ontem aqui pelo presidente da AEPET, Associação dos Petroleiros. O nosso país continua sendo o mais rico e viável do planeta, palavras do Fernando Siqueira. Nosso país tem a maior reserva de nióbio do mundo, a terceira maior reserva de petróleo, a maior reserva de água, a maior área agriculturável, riquezas naturais abundantes, riquezas biológicas, fauna, flora, todos os tipos, uma extensão territorial e falamos o mesmo idioma. Clima favorável, alimento aqui no Brasil deveria ser quase de graça. Porque nós podemos plantar e colher o ano inteiro. Outros países que têm extensão territorial semelhante ao nosso, ou são deserto, ou são rochas, ou tem metade do ano debaixo de neve. Como é que pode alimento ser caro nesse país? Nós temos potencial energético, industrial, comercial,
Nós temos, principalmente, acima de tudo, uma riqueza humana incomparável, um povo criativo, alegre, uma riqueza cultural inigualável. Então, nós temos que acabar com essa negação da nossa realidade. Por que falta recurso para investimento no meio dessa riqueza toda? O que trava o Brasil? Quem é que está pensando o Brasil? Quem é que está colocando todo esse cenário para nós? Nós temos investigado, encontramos recentemente documentos do Fundo Monetário Internacional que monitoram o Banco Central. A pauta número 1 deles é a autonomia do Banco Central. E atenção, eu quero deixar isso aqui muito claro, porque ontem houve um debate, porque eu usei essa palavra autonomia, porque lá no documento está autonomia. Mas o que eles querem dizer com isso é a independência que o sinal combate. Eles querem dizer o Banco Central com mandato apartado do chefe do Poder Executivo. E isso é o Banco Central independente, não é o Banco Central autônomo. Mas eles usam a palavra autonomia para confundir com a pauta que o sinal defende. Está vendo o que eles fazem? Ontem não teve tempo de explicar isso, então houve um mal-entendido. Quando você reclamou, eu falei, nós estamos falando a mesma coisa, nós estamos juntas. Então, veja bem, esse documento do FMI, nós já pagamos para o FMI, emprestamos para o FMI, e o FMI continua nos monitorando. Exige essa independência, com o nome de autonomia, para confundir todo mundo. Exige as metas, a continuidade com as metas de superávit, meta de inflação. E mais um monte de coisas que o Alexandre, que chegou ali, me ajudou a analisar. Faz um monitoramento da política monetária. E, por sua vez, o Banco Mundial, com vários programas e projetos em áreas estratégicas. Fazem um mapeamento. E nós ainda pagamos eles para isso. E depois vêm as grandes corporações no rastro. Todos os palestrantes dos direitos sociais que estiveram aqui falaram da interferência do Banco Mundial na área do petróleo, na área da moradia, da saúde, da segurança, da previdência, da educação. Todos falaram. Eu não vou repetir, não tem necessidade. Mas todos falaram da interferência do Banco Mundial em todas as áreas sociais que tratamos aqui hoje. De uma maneira perversa, com uma pauta contrária aos interesses da sociedade. Ou então, simplesmente mapeando para depois a iniciativa privada vir. Estão desmontando o gigante Brasil. Não é? O resultado desse cenário de escassez não combina, gente, com a realidade do nosso Brasil. Um país marcado pela abundância, por imensas potencialidades. Nós temos que arrancar esse cenário, porque nós estamos vivendo uma esquizofrenia. Esse país rico desse jeito tinha que ser a ponta, tinha que estar dando exemplo para o mundo. E nós estamos aqui nesse cenário inaceitável. Isso aí é um cenário que já provoca consequências há 515 anos. Danos patrimoniais, porque são os nossos recursos naturais indo embora. Danos financeiros, porque é esse pagamento aí, é um dano financeiro descomunal, de muitos trilhões. São as nossas empresas privatizadas, patrimônio de Estado privatizado, porque estão indo portos, aeroportos, estradas, ferrovia, estrutura de Estado. E um atraso, né, gente? Um atraso geral em todas as áreas. O dano social é incalculável. Porque muita gente já morreu, muita gente já ficou com o seu futuro condenado porque não teve acesso à educação, porque não teve acesso a um tratamento de saúde. Então é incalculável o dano social. Temos uma dívida histórica com o nosso povo. Um dano moral,
pelas cláusulas ilegítimas, humilhantes. Quem lê, quem tem a oportunidade de ler um desses contratos, não larga mais essa luta. Porque fala, não posso deixar isso passar sem lutar. Pelo menos para dizer para os meus filhos e netos que eu tentei. Pelo menos. O nosso desafio é muito grande. Essa mesa trata de desafios. Com quem podemos contar? Às vezes parece que estamos órfãos, totalmente órfãos. Podemos contar com o governo? Que destina isso aí? Estabelece os juros que estabelece? Corta os gastos, contingencia, etc. Podemos contar com o Congresso? Olha o esforço que esses parlamentares aqui hoje, são eles e uns poucos mais que se esforçam. Tá? Podemos contar com o Judiciário? Há 11 anos, a DPF, impetrada pela OAB, está parada lá. Podemos contar com o Ministério Público? Há 5 anos, os resultados da CPI estão lá. De tanto a gente denunciar isso, colocamos até o número dos processos nas nossas transparências. Há 2 semanas atrás fizeram um seminário aqui em São Paulo. Mas fizeram um seminário. A gente queria que já tivesse muita gente na cadeia. E essa situação revista. Podemos contar com o Tribunal de Contas da União, que tem atribuição constitucional, de tanto reclamarmos também. Pela primeira vez fizeram um relatório para propor auditoria. Mas pelo menos saíram na toca, estão começando. Tem também os tribunais de contas estaduais. Podemos contar com a CGU, com a Controladoria Geral da União, que tem atribuição constitucional de fazer auditoria da dívida? Nunca fizeram, responderam por escrito a CPI. E eu quero deixar registrado aqui para ficar gravado que os trabalhadores, os servidores de todos esses órgãos que eu mencionei, apoiam a auditoria cidadã. Lutam pela auditoria cidadã. Então, o problema desse país nunca foi o povo, nunca foi a base, nunca foram os servidores. O problema desse país sempre foi uma elite entreguista, corrupta, burra, criminosa, porque estamos falando de crime. Quero dizer para vocês que com quem a gente pode contar? Nós podemos contar com a força da verdade. Nós estamos ao lado da verdade. E a verdade é muito forte. Muito forte. A verdade, quando ela aparece, ninguém segura. É quando minha avó sábia, muito humilde, filha de lavradora rural, porque os meus antepassados perderam tudo quando chegaram ao Brasil e foram ser lavradores rurais, com muita honra para mim. A minha avó, filha de lavradores rurais, dizia, fiquem sempre do lado da verdade. Aconteça o que acontecer. A verdade é como aquela. Imaginem, ela dizia, um grande celeiro, escuro, numa noite sem lua. E você consegue um graveto e acende aquele graveto. Em poucos instantes, aquela luzinha, aquela chamazinha, vencerá aquela enorme escuridão. Então, essa é a força da verdade. Nós, a verdade, ela não tem que ser do tamanho das trevas. Nós, do lado da verdade, nós somos capazes de vencer essa escuridão. Se cada um que está aqui hoje, cada uma, começar a multiplicar esse debate, com esse amor pela nossa pátria, com essa exigência de um projeto de nação, porque nós queremos o nosso Brasil de verdade. Nós queremos rasgar esse cenário para sempre. Se nós sairmos daqui,
nós vamos sim mudar esse Brasil. E eu digo para vocês, o que a gente já imaginou na nossa mente, como agora eu tenho certeza que todos estamos enxergando o Brasil de verdade, ele já existe. É só sair daqui e implementar. Então, esse seminário, olha, Núcleo São Paulo, muito grata, porque vocês organizaram um belíssimo evento. Olha essa mobilização. Eu queria... Ainda vai ter debate? Vai ter debate? Tem perguntas? Então tá. Então depois... Porque eu vou passar para a mesa então, gente. Olha, é isso. Eu só tenho a agradecer e contar. Não abrimos mão de nenhum de vocês. Cada uma que está aqui é responsável. Porque teve acesso a dados. Todas essas transparências estão livres para uso. A luta é de cada uma que está aqui. Vamos em frente e nós vamos conseguir, com muito orgulho, para nós vamos ter muita história para contar, porque nós estamos fazendo história com muita honra, muita ética, deixando para trás essa história. Chega, 515 anos, deu. Agora é outro Brasil de verdade. Muito obrigada.